Fala, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o professor Caio Arcoverde, professor de História da rede do Colégio Força Máxima, e vou dar continuidade aí à nossa sequência de aulas, ok? A aula de hoje ela tem um formato diferente, porque o módulo 6 é um módulo só de revisão, ok? É um módulo só de exercícios e revisar todos os módulos anteriores. Então, para acompanhar a aula de hoje, eu preciso que você esteja com a apostila, tá? Então, pega a apostila aí rapidinho, enquanto eu falo aqui a respeito dos vídeos. Esses vídeos, eles estão disponíveis no YouTube, no canal da escola, e também no portal do aluno, lá naquela área onde vocês normalmente buscam os planos de estudos, tá? Então, são as duas formas aí de vocês acessarem essas aulas gravadas. Elas estão disponíveis no YouTube, no canal Colégio Força Máxima, e no portal do aluno, lá na área onde vocês buscam os planos de estudos, tem a aula de acordo com a sua série e tudo gravado direitinho, ok? Lembrando que também que nós temos aulas ao vivo, onde vocês podem entrar e tirar dúvida a respeito de alguma coisa que ficou mal entendido, alguma dúvida que surgiu na resolução do exercício ou durante a explicação da aula gravada, ok? Então, eu espero que você já esteja com a sua apostila. Eu vou compartilhar com vocês a versão digital da apostila. Por quê? Eu não tenho a apostila física aqui comigo, tá? Então, eu vou projetar ela na tela e a gente vai acompanhando e resolvendo os exercícios assim, beleza? Então, só um momento. E a apostila na tela para vocês. Tenham atenção, módulo 6 é a página 47, se eu não estou enganado. E a gente vai começar a resolver as questões, tá? Quero parabenizar aí a participação do sexto ano nas aulas ao vivo. Eu estou vendo que vocês têm bastante gente participando aí e com respostas muito boas, tá? Estou gostando de ver a formulação das respostas de vocês. Isso mostra que vocês estão mantendo uma rotina de estudo e de que, de fato, a escola não parou, ok? Outra recomendação para essa aula, como é uma aula só de exercício, o ideal é que vocês formulem as próprias respostas, ok? Eu vou passar para vocês aqui o gabarito, eu vou indicar o caminho para vocês das respostas, mas é bom que você não copie na íntegra o que eu fale, tá? Embora seja a resposta correta, é importante que vocês exercitem essa prática de escrever com as próprias palavras. Então, se tiver um responsável, como eu acredito que tenha, assistindo a essa aula junto com o aluno, tenha um pouco de atenção a isso, ajude ele a formular a própria resposta, tá bom? Vamos ao exercício número 1. Questão número 1. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente acompanhar melhor. Explique qual a função da história e por que ela é considerada uma ciência. E aí, gente? Acho que foi uma das nossas primeiras discussões, né? O que é história e por que ela é considerada uma ciência. A história, gente, ela estuda o passado a partir de informações, de fontes históricas, de vestígios deixados ao longo do tempo, tá? Então, qual é a função da história? Estudar o passado com base em vestígios, em fontes históricas, em informações deixadas ao longo do tempo por esse passado. A história estuda só o passado, professor? Não, tá? A história também trabalha com o presente, a partir do passado. A gente estuda o passado para compreender melhor o presente, tá? E ter uma projeção de futuro. Bem, se a mesma coisa aconteceu em um determinado tempo, em uma determinada sociedade, sob as mesmas circunstâncias, pode ser que essa situação se repita. Pode ser que a gente consiga evitar, ou pode ser que a gente consiga conduzir uma situação a uma situação futura, tá? Mas a função da história é estudar o passado a partir de informações, de vestígios, de fontes históricas. E por que ela é considerada uma ciência, professor? Porque ela tira suas conclusões a partir de métodos científicos, que são eles
a observação e a experimentação. Como assim, professor? Bem, a história, os historiadores, eles vão tentar entender uma sociedade, por exemplo, nós estudamos pré-história e Mesopotâmia. Os historiadores, eles vão tentar entender essa sociedade, eles vão tentar entender esse grupo social a partir de achados, de descobertas arqueológicas que gerem informações sobre como esses povos viviam, sobre como eles se comportavam, que ferramentas eles usavam, de que eles se alimentavam, como eram as construções, e as construções são uma das fontes que mais permanecem ao longo do tempo, ok? Então, a partir disso, eles vão observando essas informações que eles vão coletando e projetando a ideia de como esses povos viviam. A história, ela não é feita de eu acho. Eu acho que aconteceu assim, eu acho que aconteceu assado, ok? Ela é embasada em fontes históricas. Por isso ela é considerada uma ciência, porque ela usa métodos científicos como a observação e a experimentação. Número 2, diferencia o tempo cronológico do tempo histórico. Ó, questão interessantíssima, tá? Qual é a diferença aí? Eu acredito que você saiba responder essa questão, hein? O tempo cronológico é o tempo marcado, gente. É o tempo do relógio, os segundos, os minutos, as horas, os dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios, ok? Então é um tempo marcado, é um tempo cronometrado. O tempo histórico, ele é o tempo que mudanças históricas, acontecimentos históricos, geram mudanças em uma determinada sociedade. Consegue compreender? Então, o tempo cronológico é o tempo marcado, é o tempo do relógio ali, medido, e o tempo histórico é o tempo de acontecimentos históricos que geram mudanças em sociedades. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida a gente pode resolver nas aulas ao vivo. Questão 3. Identifique quais séculos os seguintes anos pertencem. Essa questão é interessantíssima, dá até para a gente fazer aqui uma brincadeira para resolver essas questões. E eu quero que você lembre da regrinha. Você lembra como que calcula o século? Quando termina em 00, como é a letra C, 1600, eu corto os dois últimos números e o que sobrar é o que corresponde ao século. E quando não terminar em 00, professor, eu corto os dois números, o número que sobrar eu somo mais um. Vamos na prática? Eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Então, letra A, 34. Segundo a nossa regrinha, corto os dois últimos números, sobra o quê? 0. 0 mais 1. Então, a letra A corresponde a que século? Século 1. Tenham atenção a essa regra aqui, ó. Séculos são sempre representados com números romanos. Tenham atenção a isso. Se quiser, escreve aí do lado, coloque em marca-texto, a galera que gosta de fazer lettering aí. Séculos são sempre representados em número romano. Então, eu não poderia aqui escrever século 1, tá? Não posso escrever século 1. Por quê? Porque é sempre representado em número romano. Vamos à letra seguinte. Letra B, ó. Não terminou em 00, corto os dois últimos números, sobrou o número 4. Esse é o século 4? Não. Você vai somar
mais 1. Vai dar o quê? 4 mais 1, 5. Como que é 5 em número romano? Letra V. Século 5. Agora, letra C, ó. Terminou em 00. Qual é a regrinha para isso? Corto os dois últimos números. Como é 00, o número que sobrou corresponde ao século. Então, é o século D16. Vamos representar aqui o século XVI. Vocês lembram como é? X, que é o 10. V, que é o 5. 1. Século XVI. Ok? E aqui, ó, letra D. Ah, tem 00 aqui, professor. Então eu posso cortar o 00 e o que sobrou é o número? Posso cortar esse 0 aqui e esse 0 aqui? E vai sobrar o 22? Não, tá? Essa regra do 00 só se aplica quando os números estão no finalzinho aqui, ó. Então eu vou cortar o 2 e cortar o 0, que são os dois últimos números. O que sobrou, eu somo mais 1. Então, 20 mais 1, 21. Então, aí você vai escrever, ó. Como que é o 21? X, X, I. Lembrando sempre, representando em números romanos, ok? Você não pode representar assim. Século 21, século 16, século 5 e século 1. Não pode escrever assim, tá? É sempre em números romanos. Beleza? Finalizada a nossa questão, eu vou apagar aqui para a gente prosseguir, ok? Então, letra A, século 1. Letra B, século 5. Letra C, século 16. E letra D, século 21. Show? Vamos à nossa próxima questão. Número 4. Explique o que é cultura, citando exemplos de práticas culturais. E aí, o que é cultura para você? Gente, cultura é um termo que engloba os conhecimentos, os hábitos, os costumes, as crenças, as artes, a lei e a moral de uma determinada sociedade. Perdão. Então, tudo que diz respeito especificamente àquela sociedade é cultura. Então, a lei, a arte, a moral, as tradições, os hábitos, os costumes. Vamos aos exemplos, né? Na China, por exemplo, eles comem lá gafanhoto, grilo, cachorro, morcego, lacraia, barata, ok? E por quê? Na cultura chinesa, isso é uma coisa comum. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito. Isso não faz parte da nossa cultura. Por que isso acontece lá, por exemplo? Só uma curiosidade histórica. Porque lá tiveram muitos períodos de guerra. E durante a guerra, eles tinham que se alimentar do que tinha. Por isso, eles se alimentam, passaram a se alimentar desses animais. Que, inclusive, tem até um alto valor nutritivo. Tá? Os insetos têm bastante proteína. Então, parte da cultura deles se alimentar dessa forma.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente gosta muito de um churrasco, né? Carne bovina, ó, aquela picanha suculenta. Mas na Índia, por exemplo, a religião e a cultura indiana diz que a vaca é um ser sagrado. Então lá eles não comem carne bovina. Mas aqui a gente come. Por quê? Faz parte da nossa cultura comer carne bovina. Na deles, não. Tá? Na Escócia, por exemplo, os homens usam saia. Vocês já devem ter visto escoceses de saia tocando aquele instrumento assim. Na cultura escocesa é comum homens usarem saia, ok? Mas aqui no Brasil, isso não é comum. Quem usa majoritariamente saias no Brasil são as mulheres, ok? Assim como na cultura islâmica, na cultura muçulmana, as mulheres têm algumas restrições. Em alguns lugares, elas não podem sair na rua sozinha, as mulheres não podem dirigir, as mulheres não podem trabalhar, enquanto na nossa cultura isso já não existe. A mulher já tem uma série de liberdades, ok? Então esses são alguns exemplos práticos aí para vocês de culturas ao redor do mundo. Show? Questão 5. Identifique as principais características do período neolítico. E aí? Isso você viu comigo na aula lá de pré-história, hein? Eu espero que você saiba responder. Quais as principais características do período neolítico? E aí? Nós podemos falar de domesticação de plantas e animais, uma característica importantíssima do período neolítico. A domesticação de plantas, também chamada de revolução agrícola, quando os homens passam a aprender técnicas para plantar algumas sementes, algumas plantas, e assim leva a uma outra característica do período neolítico, que é o processo de sedentarização. Então, agora que eles sabem plantar, agora que eles sabem criar animais, eles não têm necessidade de se deslocar tanto, de mudar de lugar constantemente para buscar alimentos. Por quê? Porque agora ele tem um fornecimento de alimento ali vindo da terra, ok? Ferramentas mais trabalhadas. Nós falamos sobre o período neolítico também é conhecido como idade da pedra polida, ou seja, as ferramentas já são mais trabalhadas, mais afiadas. O paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada, então ferramentas mais brutas. Além disso, a invenção da roda, por exemplo, que vai servir para carroça, para carregar animais, plantas e etc. Eles vão arredondando uma pedra, fazem um buraco no meio e atravessam uma madeira. E eles conseguem fazer uma espécie de rolamento, que vai servir aí como roda para as carroças improvisadas por eles. Além da construção de barcos, de canoas e algumas ferramentas mais aprimoradas. Beleza? Então essas são as principais características do período neolítico. E aí você seleciona algumas aí e tenta escrever com as suas palavrinhas. Resolvidos os exercícios conceituais, nós vamos aos contextualizados, ok? O que é importante sobre os exercícios contextualizados? Esses exercícios, eles vão exigir de você um pouco mais de malícia, tá? Por quê? Haverão várias alternativas. Às vezes o que muda de uma para outra é uma palavra. Então você tem que ter um pouquinho mais de atenção aí na hora de responder. Vou diminuir aqui o zoom para caber tudo aqui. Então você tem que ter um pouquinho mais de malícia, um pouquinho mais de maldade na hora de responder. E atenção, né? Acho que o mais importante aí é a atenção na hora de responder. Vamos lá, questão 1. A Idade da Pedra costuma ser dividida em dois grandes períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Associa os períodos citados na coluna acima com as características da Idade da Pedra listada na coluna de baixo. Então, na coluna de cima você tem Paleolítico e Neolítico. Qual é a nossa missão aqui com essa questão? Responder o que é do Paleolítico e o que é do Neolítico. Vamos lá? Então, primeira lacuna aí da primeira coluna, fala aí, ó, entre parênteses. Domesticação de animais.
Essa é fácil, hein? Acabamos de responder. A domesticação de animais, ela acontece no Paleolítico ou no Neolítico? Diz para mim. No Neolítico. Então, vamos marcar o 2 aqui. Marca aí na sua apostila, hein? A descoberta do fogo, ela acontece no Paleolítico ou no Neolítico? No Paleolítico, ok? Lembrem que eu falei para vocês que eles aprendem a manipular o fogo durante o período Paleolítico. A verdade é que o fogo ele já existia, mas eles aprendem a manipular esse fogo. Então, eles conseguem cozinhar os alimentos, que aumenta a ingestão de calorias para eles. Eles aprendem a se defender com fogo, de se defender de predadores, de animais, de outros grupos que tentavam atacar eles. Eles vão conseguir, com essa manipulação do fogo, habitar regiões que antes eles não conseguiam, regiões que eram mais frias, por exemplo. Então, a descoberta do fogo, a manipulação do fogo, ela traz uma série de benefícios para o homem do Paleolítico e para os demais também. Formas e motivos abstratos na arte. E aí? Tá falando aí das pinturas rupestres. Quando que nós vimos pinturas rupestres? Aquelas marcas nas paredes das cavernas, nas rochas, que geralmente retratavam cerimônias, geralmente retratavam o cotidiano daqueles povos, uma cena de caça. Aconteceu no Paleolítico ou no Neolítico? No Paleolítico. Artefatos de pedra lascada. E ó, acabei de comentar também. Vamos ver se você prestou atenção, hein? Pedra lascada. A gente se refere ao Paleolítico ou ao Neolítico? Ao Paleolítico, ok? O Neolítico é chamado de Idade da Pedra Polida. Ferramentas mais trabalhadas, as ferramentas mais afiadas, mais esculpidas, ok? Então, a quarta aqui, Paleolítico. E a difusão da agricultura. Os homens aprendem a empregar técnicas agrícolas. Essas técnicas agrícolas, elas acontecem no Paleolítico ou no Neolítico? No Neolítico, ok? E aí você já consegue responder qual alternativa atende a essa questão. Vamos lá? Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente conseguir acompanhar. Então, ó, 2, 1, 1, 1, 2, letra A. Ok? Então, marca aí, ó. Letra A. Vou apagar aqui do outro lado para a gente seguir para a questão de número 2. Número 1 é contextualizados. Letra A. Questão 2. Vamos dar um zoom aqui para a gente acompanhar. No período neolítico, os caçadores e coletores já haviam adquirido razoável experiência cultural e sabiam quais animais podiam caçar e quais plantas podiam utilizar em seu benefício. Nesse tempo, por volta de 10.000 a.C., além de caçar e coletar frutos e sementes, nossos antepassados passaram a ter condição de interferir ainda mais na natureza, domesticando animais e cultivando plantas. Esses registros existentes, pelos registros existentes, isso teria acontecido primeiramente nas regiões atualmente chamadas de China, América Central,
Peru e Oriente Próximo. Essa transformação nas formas de vida no planeta é chamada de revolução. E aí? Como que se chama essa revolução? Também chamada de revolução neolítica, quando os homens aprendem a plantar e a criar animais. É a revolução o quê? Agrícola, ok? Gabarito aí, letra D. Consegue entender? A chamada revolução agrícola, quando os homens desse período aprendem a dominar técnicas de agricultura e pastoreio. Vamos para a questão 3? A transição do período paleolítico para o neolítico, entre 10.000 e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre elas, podemos citar... E aí, ó, quer saber quais foram as transformações que aconteceram no mundo nessa passagem do Paleolítico para o Neolítico? Letra A, o aparecimento da língua falada. Letra B, o domínio sobre animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Letra C, o aparecimento da magia e da arte. Letra D, o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental. E letra E, o aparecimento de novos instrumentos, como a agulha de osso, arpões, os anzóis e a machadinha. A machadinha e a lança e a faca, perdão. E aí, quais transformações aí que mudaram? O que mudou aí do Paleolítico para o Neolítico? Letra B, ok? Mais uma envolvendo a chamada Revolução Neolítica. O domínio sobre animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Vamos para o número 4. Número 4 é interessante e fala sobre a Mesopotâmia. Leia a notícia a seguir, de fevereiro de 2015. Vamos lá. O Estado Islâmico destruiu uma coleção de estátuas e esculturas inestimáveis no norte do Iraque, que remontam à antiga era assíria, de acordo com um vídeo publicado na internet. O vídeo dos militares islâmicos radicais mostrou homens atacando artefatos, alguns deles identificados como antiguidades do século 7 a.C. Então perceba aí, ó, esse 7 está em número romano, tá vendo como é representado? Voltando aí lá aquela questão 3 dos conceituais. Com marretas ou furadeiras, dizendo-se tratar de símbolos de idolatria. Um ato aí de intolerância religiosa, né? Os artigos destruídos parecem ser de um museu de antiguidades na cidade de Mossul, no norte iraquiano, tomada pelo Estado Islâmico em junho do ano passado, afirmou um ex-funcionário do museu a Reuters. Os militares derrubaram as estátuas de suas colunas, despedaçando-as no chão, e o homem usou uma furadeira elétrica em um touro alado. Analisando as antigas civilizações que se desenvolveram na região, onde atualmente fica o Iraque, é correto afirmar que... Então, ó, essa questão ela está falando aí sobre os povos que habitaram a região conhecida como Mesopotâmia, ok?
E nas alternativas, ela vai nos dar algumas informações a respeito desses povos. Então, vamos analisar. Letra A. As primeiras sociedades da Mesopotâmia desenvolveram-se a partir da expansão do islamismo, cujos adeptos combateram intensamente crenças politeístas. E, descarta. O islamismo só vai surgir bem depois de Cristo. Então, não é nesse período aí, entre 10.000 e 7.000 a.C. Em torno do século VII, então perceba aí mais uma vez como que o século está sendo representado em número romano. Hein? Em torno do século VII a.C., o Império Assírio, conhecido pela utilização de carros de guerra, incluiu em seus domínios a Palestina e o norte do Egito. Interessante essa resposta, hein? Vamos ver as outras alternativas. C. As principais atividades econômicas na Mesopotâmia entre os séculos 9 e 7 a.C. foram a pecuária e a comercialização de tecidos e pedras preciosas. E, Mesopotâmia, nós falamos que a principal atividade era o que mesmo? Agricultura, né? Lembram aí que eles usavam os rios Tigre e Eufrates para fertilizar as terras e eles habitavam próximo dos rios para aproveitar disso para plantar, ok? Então, a agricultura era a principal atividade econômica. D. Do ponto de vista político, o Império Assírio estava organizado em cidades-estados, que implantaram a participação democrática de seus cidadãos. Pelo contrário, hein? O Império Assírio ele vai dominar boa parte das regiões da Mesopotâmia, ok? E diante dessa dominação, eles vão unificar e dominar. Tá? Então, e falei para vocês que império dá aquela ideia de expansão, de anexar, de conquistar novos territórios. Então, quem era organizado em cidades-estados? Os sumérios, tá? Um dos primeiros povos lá. Os sumérios eram organizados em cidades-estados, ou seja, cidades independentes. E quando eles são conquistados, essas cidades são unificadas aí no império. Tá? Então, isso não corresponde a uma característica do Império Assírio, além de não haver participação democrática. Essas sociedades elas são extremamente hierarquizadas. Lembra daquela pirâmide social, ok? Então, são grupos muito bem definidos, sem participação aí de todos os grupos. Letra E. O surgimento do monoteísmo judaico na Mesopotâmia deixou marcas culturais profundas que contribuíram para a difusão da religião muçulmana com o Império Assírio. Já falei para vocês que o islamismo, a religião muçulmana, ela vai surgir bem depois. Então, essa também está errada. Ok? Gabarito da nossa questão, então, é a letra B. Marca aí, Letra B. Show? O Império Assírio, que é um império extremamente violento, conhecido aí pela sua crueldade em batalhas, é um império que extremamente militarizado e vai ser o primeiro a formar um exército permanente, ou seja, um exército de soldados profissionais capacitados para a guerra e que vão lutar pelo Império Assírio. Ok? Vamos à questão 5 para finalizar as nossas atividades. Questão 5. Abaixo estão listados 4 preceitos do chamado Código de Hammurabi. Se a esposa... Aí vem o preceito 129. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa seus escravos. 133. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra
e houver sustento em sua casa, mas mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra, essa mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. 135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente sua esposa, ela deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Mas, se mais tarde o marido retornar e voltar à casa, então a esposa deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir seu pai. 138. Se um homem quiser se separar da esposa que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de seu pai, e deixá-la partir. Né? O Código de Hammurabi é acho que podemos falar sobre o primeiro conjunto de leis escritas da antiguidade, ok? Feita aí pelo rei Hammurabi, do primeiro Império Babilônico, os Amoritas, e ele é baseado em um princípio, né? A lei de Talião, que é aquela do olho por olho, dente por dente, tá? Então percebam nessas leis acima como que esse princípio de vingança, de pagar na mesma moeda, ele é descrito. Agora, essa característica não é a característica principal dessas leis acima, porque a questão está te perguntando, ó, esses 4 preceitos indicam uma sociedade caracterizada. E aí? Então percebam que ele está fazendo referência a essas 4 leis, esses 4 preceitos. Não é a todo o Código de Hammurabi, tá? Então vamos ler a alternativa aí. Pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os povos. Letra B, pela defesa da honra e da família em uma perspectiva patriarcal. Letra C, pela igualdade de direito entre os sexos e pela defesa da paz. Letra D, pela liberdade de natureza em uma perspectiva iluminista. E letra E, pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade feminina. Gente, vamos lá. Essas questões, elas falam muito da questão do marido, da esposa, né? Se a esposa for pega em adultério, ela e o adulto têm que ser lançados na água. Se a esposa sair de casa, se o marido for preso, quando ele voltar, ela tem que voltar para casa. Então, fala muito sobre a defesa da honra do homem e da família, em uma perspectiva patriarcal. O que nos diz aí a letra B, né? Então, gabarito, letra B. Pela defesa da honra e da família, uma perspectiva patriarcal. O que é essa perspectiva patriarcal, professor? Sempre valorizando o homem, o chefe da família, a honra desse homem, ok? Então, assim, nós encerramos as nossas atividades por hoje. E como indicação aí, eu deixo essa outra indicação que está aqui abaixo para vocês, que é o filme Os Croods. Tá aqui no cantinho, ó. Os Croods é um filme interessantíssimo, gente, para vocês que querem estudar mais, entender mais a respeito de pré-história. Vale muito a pena assistir, tá? Fala bastante sobre como esses povos viviam, sobre como que o fogo fez diferença na vida deles, sobre a interação entre grupos diferentes. Não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão perceber que esse grupo aqui, ele é diferente desse rapaz aqui. Então, são grupos de hominídeos diferentes que entram em contato. Tá? E como que isso aconteceu? Até para desconstruir aquela ideia de que morreu um e veio o outro. Alguns grupos coexistem, convivem aí no mesmo período. Ok? Então, uma ótima indicação
para vocês. Galerinha, encerramos por hoje a nossa aula. Espero vocês na aula do módulo 7. E é isso, tá? Mantenham essa rotina de estudos, tomem os devidos cuidados aí com a saúde, fiquem bem, fiquem em casa. Um forte abraço e até a próxima aula.